A ordem no ginásio da Escola Estadual Manuel Farias foi quebrada com uma única frase: fica de 4 e late. O som reverberou nas paredes frias como se fosse um comando militar. Havia silêncio, exceto pela respiração contida demais de 150 alunos que assistiam. Uma risada nervosa escapou da plateia, mas cessou de forma abrupta quando Bruno Toledo virou o rosto com raiva para a direção do som. Os olhos de Lívia Rocha continuavam baixos, fixos no chão emborrachado. Mãos dela tremiam, mas quem estivesse prestando atenção de verdade teria notado um detalhe fora do comum. O tremor era ritmado. 1, 2, 3. Lívia estava contando. Você escutou a aberração? Disse Bruno, com a voz mais baixa, mais perigosa. Eu disse para você se ajoelhar e latir. Como o animalzinho que é, o grupo de estudantes apertava o cerco, todos com os celulares apontados, como se estivessem assistindo a um sacrifício ritual. No centro do círculo, a figura pequena de Lívia parecia ainda menor diante do peso de Bruno. Quase 1,90 m de altura, com mais de 100 quilos, de músculos forjados no campo de futebol e na academia da polícia, onde treinava com o pai nas folgas. A luz do ginásio projetava sombras duras no rosto de Bruno, que se inclinou o suficiente para que Lívia pudesse sentir o cheiro adocicado do suplemento que ele tomava. A plateia se deliciava. Era sempre assim. Bruno adorava encontrar vítimas novas. Aluna quieta, que sentava no fundo da sala, que comia sozinha, que parecia não existir. Lívia era perfeita para isso. Ou pelo menos era o que todos achavam. O que eles não sabiam era que ela não contava os números para se acalmar. Estava apenas esperando o momento exato. 3 semanas antes, Lívia cometeu um erro. Ela treinava todos os dias às 5:30 da manhã. Depois das aulas, mais 2 horas de sparring no subsolo de uma loja de pneus abandonada. Então, quando Rafael Cunha derrubou propositalmente seus cadernos no corredor, ela reagiu. Não foi agressiva, apenas desviou o peso do corpo no instante certo, fazendo com que ele errasse o empurrão e tropeçasse. Ele achou estranho. Ninguém mais percebeu, exceto Bruno. Bruno Toledo reinava naquela escola como se fosse o dono, capitão do time de futebol, sobrinho do presidente da Câmara, 6 anos de treinamento em lutas e um histórico de brigas resolvidas, na base da força bruta. Quando viu que alguém desafiava sua autoridade menos mesmo que de forma sutil, enxergou ali o novo projeto. Vou contar até 3. Menos, anunciou Bruno, saboreando a humilhação diante da plateia. Os de Lívia se moveram de leve. Uma outra vida. Os mesmos dedos haviam derrubado nomes conhecidos nas lutas ilegais da zona industrial. 47 vitórias. Nenhuma derrota. Lugares onde perder não significava vergonha. Significava hospital. 2. Ela pensou em seu irmão, Caio, de 16 anos, internado há meses numa clínica, tentando vencer a leucemia. Os médicos disseram que só um tratamento experimental poderia salvá-lo. R$100.000. Mas o plano de saúde classificava como desnecessário. Lívia chamava de única chance 3. A tensão no ar era palpável. Era o momento que todos esperavam. O colapso da garota esquisita. Ela ia corar, implorar, obedecer, como todos os outros. Mas em vez disso, ela se ajoelhou. O ginásio veio abaixo, em gritos e gargalhada. Os celulares piscavam. Alguém gritou: "É isso aí, Bruno!" Ele abriu os braços como um gladiador vitorioso. Viu só? Aprendeu qual é seu lugar. Agora, late, vai. Leite pro papai. Os lábios de Lívia se moveram. Nenhum som saiu. Apenas números 4, 5, 6. Pensaram que ela estava engasgando de medo. Pensaram que o pânico a havia silenciado. Pensaram errado. Bruno franziu a testa. Não era assim que o roteiro funcionava. Ele precisava da humilhação completa, do vídeo viral perfeito. Então
recuou uma das pernas para desferir o chute final. Mas o mundo mudou entre batidas do coração. No instante, ela era uma menina tremendo de joelho. No seguinte, era outra coisa. A respiração mudou. Os ombros relaxaram. Os olhos, ao se erguerem, não mostravam medo nem raiva, menos apenas cálculo. Bruno mal teve tempo de reagir. O pé dele cortou o ar, sem encontrar o alvo. Lívia girou para trás, se levantando em um movimento que lembrava mais um felino do que um ser humano. O silêncio tomou conta. Alguém deixou o celular cair. Que sorte! Resmungou Bruno, tentando se recompor. Mas sua voz tremia. Ele conhecia aquele tipo de movimento. Aquele não era pânico. Era técnica. Levanta menos, ordenou. Para de fazer cena. Ela se ergueu devagar. Cada gesto preciso, contido. Quem conhecia o mundo das lutas, reconheceria aquilo como disciplina pura. Yutai, avisei, disse ela com voz baixa, mas firme. Pedi que me deixasse em paz. Pede respeito. Bruno tentou intimidar com o corpo. Volta pro chão. Ou o quê? Respondeu ela, virando levemente. Oh, Rostov, vai me agredir, me humilhar mais, vai tornar minha vida um inferno. Fez uma pausa. Isso você já faz. A plateia ficou paralisada. Nunca ninguém havia falado com Bruno daquela forma. Ei! Galera menos chamou ele, sem desviar os olhos dela. Parece que a esquisitinha vai precisar de uma lição mais intensa. 3 colegas atravessaram a multidão. Rafael, o mesmo que empurrou os cadernos. Tiago Lacerda, conhecido pela brutalidade, e Marilo Simos, que adorava se meter em brigas. 4 contra 1. 2 atletas com mais de 100 quilos cada, contra uma garota que talvez tivesse 52 quilos molhada. Ainda quer pagar de corajosa? Debochou Bruno. O celular de Lívia vibrou no bolso. Ela sabia o que significava aquele toque. Era o chamado para a luta clandestina da noite. A chance de ganhar mais 5.000 reais. Mas não podia sair dali. Não com 4 brutos bloqueando as saídas. Não com os celulares filmando tudo. Não com a reputação de Bruno exigindo que ele fosse até o fim. Eu não quero lutar, disse ela com sinceridade. Essa frase, tão simples, provocaria uma mudança irreversível. O silêncio durou meio segundo. Foi o tempo suficiente para Bruno soltar um sorriso torto e dizer: pena, porque vai acontecer do mesmo jeito. Ele assentiu com a cabeça. Era o sinal. Tiago e Murilo avançaram ao mesmo tempo, um vindo pela esquerda, o outro pela direita. O plano era simples: encurralar, bloquear e esmagar. Mas Lívia não era qualquer uma. Ela esperou até o último momento. E então caiu. Literalmente se deixou cair, se abaixando tão rápido que os 2 brutamontes colidiram no ar, batendo um no outro com um impacto seco que fez alguns estudantes recuarem com um gemido coletivo. Ela rolou para o lado, levando no canto do círculo formado pelos alunos. Estava ofegante. Mas calma, como ela fez isso? Murmurou alguém. Deve fazer balé. Arriscou outro. Isso não Ibeio, respondeu uma voz atrás. Isso é luta. O rosto de Bruno começava a corar. Não de esforço, mas de vergonha. Aquilo era para ser uma cena fácil. Era só mais uma garota estranha para rebaixar e mostrar quem mandava. Mas em vez disso, ele estava assistindo seus 3 capangas virarem motivo de piada. Chega! Gritou ele. Avançou com um soco largo, impulsivo. Um golpe que já havia derrubado mais de 3 colegas em festas de fim de semana. Mas para Lívia, foi como ver tudo em câmera lenta. Ela leu o corpo dele antes mesmo do golpe sair. O pé mal posicionado, o ombro desalinhado, o peso mal distribuído. Viu todas as falhas. Ela poderia ter acabado com ele ali mesmo. 12 formas diferentes de derrubá-lo. 4 que o deixariam inconsciente. 3 que poderiam causar danos permanentes. Mas ela viu também os celulares, os olhos ao redor, as perguntas que viriam. Então escolheu a opção mais difícil. Deixou o golpe arranhá-la de leve. O impacto fez com que ela girasse no chão e caísse de joelhos. A plateia explodiu. A ordem havia sido restaurada. Bruno, suave, respirando, pesado, ergueu os braços. Viu só? Era só sorte mesmo. Lívia tocou o ombro. Sabia que ele havia segurado o soco no último segundo. Nem ele queria machucar de verdade. Queria apenas o show última chance.
murmurou Bruno, com o rosto próximo ao dela. Deita, late e acaba com isso. Senão o próximo vem com tudo. O celular de Lívia vibrou novamente. Desta vez, era uma ligação. Ela reconheceu o toque. Era o empresário das lutas clandestinas, Ivan Lima. Se ela não aparecesse, perderia a chance de disputar o prêmio de 100 mil reais naquela noite. Mas olhando para Bruno, para os olhos cheios de vaidade e crueldade, para a multidão sedenta por violência, ela entendeu. Chega! Não, disse ela. Uma única palavra, mas caiu sobre o ginásio como um raio. Bruno recuou meio passo. O quê? Lívia se levantou devagar, com o ombro ainda dolorido, mas o olhar intacto. Eu disse não. Cansei dos seus joguinhos. Cansei de fingir que você manda em tudo. Cansei de me esconder. A plateia prendeu a respiração. Você acha que tem o controle, Bruno? Ela continuou. Mas sabe o que acontece com quem só manda porque os outros têm medo? Quando o medo vai embora, você não é ninguém. Um segundo de silêncio, depois outro, até que Bruno deu um passo à frente. Galera, ela está achando que virou heroína agora. Vamos mostrar pra ela o que acontece com quem peita o rei da escola. Mais 3 garotos surgiram. Dessa vez das arquibancadas, amigos do Bruno, jogadores do time. Gente que se achava intocável. Agora eram 7 contra uma, mas Lívia não recuou. Celular dela vibrou novamente. Era Yvonne, insistente. Ela ignorou. Bruno fez um gesto e os garotos avançaram. Mas então uma voz feminina se ergueu no fundo. Parem! Era uma menina do primeiro ano. Morena, baixa, com os olhos cheios de lágrimas. Lívia a reconhecia de vista, mas nunca tinham falado. Meu nome é Sofia, e você arruinou a vida do meu irmão. Bruno, ele chorava toda noite por sua causa, saiu da escola. Você destruiu ele. Um novo silêncio. E então, outra voz surgiu. E outra. Mandou o Júlio pro hospital. Espancou o Leandro só porque ele era gay. Roubou o celular da minha prima e ameaçou todo mundo pra encobrir. As vozes eram tantas que Bruno começou a girar, tentando ver de onde vinham. Mas, Jay, o feitiço tinha quebrado. Cale a boca! Ele gritou. Mas ninguém obedeceu. Até que Lívia falou. Você nunca mandou em ninguém. Bruno só aterrorizou até que ninguém mais quisesse lutar. Mas isso acabou. Bruno rugiu e partiu para cima. Mas antes que pudesse tocar em Lívia, 4 seguranças armados entraram no ginásio. Sim, armados. Não eram seguranças comuns. Eram policiais à paisana, Bruno Toledo, Tiago Lacerda, Murilo Simas, Rafael Cunha. Vocês estão detidos. A comoção foi imediata. Célio Les gravando, estudantes em choque. Bruno gritando, meu pai vai acabar com vocês. Ele é coronel. Mas os policiais estavam prontos. Seu pai está sendo investigado por encobrir seus crimes, e foi ele mesmo quem indicou onde você estaria hoje. Disse que estava cansado de limpar a sua sujeira. Bruno caiu de joelhos. Olhou para Lívia, com os olhos cheios d'água. Você arruinou minha vida. Ela respondeu com a voz firme. Não, Bruno, você mesmo fez isso. Eu só impedi que você arruinasse mais alguém. O ginásio estava em choque. As sirenes ao longe pareciam mais distantes do que realmente estavam. Lívia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ela observava o espaço ao redor, como se calculasse algo, como se lesse um novo mapa invisível sendo desenhado diante de todos. Ela não chorava, não sorria, parecia tranquila, mas por dentro tudo se movia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Seu celular vibrou de novo. Ivan Lima, ela hesitou por um segundo e atendeu. Onde você está? Disse a voz, ríspida, sem qualquer saudação. Não vou. Tá brincando comigo? 100 mil reais, garota. A luta já está armada. Os apostadores estão aqui. Eu coloquei seu nome. Se você não aparecer, a sua cabeça vai valer mais do que o prêmio. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Eu terminei com isso, Ivan. Você acha que pode sair assim? Depois de tudo que fez? Você acha que alguém como você
pode parar? Ela não respondeu. Apenas desligou. E naquele segundo, uma mulher elegante entrou no ginásio. Cabelos griserros, blazer preto, olhar direto como uma navalha. Aluna Lívia Mendes? Perguntou. Seu tom era frio, mas havia algo diferente. Era como se ela já soubesse de tudo. Quem é você? Murmurou Lívia já em alerta. A mulher estendeu um documento. Não era uma identidade comum. Era federal, mas não brasileira. Agente Eleanor Vaughan. Unidade de Operações Especiais Transnacionais. Estamos monitorando Ivan Lima há mais de 2 anos. E você acaba de nos dar o álibi perfeito para entrar no jogo. Lívia não disse nada, mas sua expressão mudou. Não de surpresa, de aceitação. Ele não vai parar, disse ela. Ele tem contatos demais. Gente grande. Governadores, juízes, até ministros. Eleanor assentiu. E é por isso que precisamos de alguém que já tenha estado dentro. Alguém como você. Lívia abaixou os olhos por um instante. Não estava preparada para aquilo. Não naquele momento, mas talvez nunca estivesse. A agente então olhou ao redor, para os celulares gravando, para os estudantes ainda boquiabertos. Com tudo o que havia acontecido, você causou uma revolução aqui, garota. E nem precisou vencer a luta. Não foi só minha, menos disse Lívia. Foram todos. E apontou para os estudantes, para Sofia, para os que falaram, para os que quebraram o silêncio. Eleanor sorriu levemente. O que aconteceu aqui vai ecoar e vai atrair mais atenção do que imagina. Você está disposta a lidar com isso? Lívia respirou fundo. Estou. A agente então se aproximou, abaixando a voz. Ivan não vai parar. Ele já sabe que você está fora. E quando ele descobrir que você ajudou a nos dar acesso, ele vai mandar alguém atrás de você. Volte. Precisa desaparecer por um tempo. Nova identidade, nova vida. Mas só se quiser. Lívia ficou em silêncio por um longo tempo. O ginásio agora se esvaziava. Bruno estava sendo levado. Os capangas, algemados, professores se organizavam para conter o caos. Mas havia algo diferente no ar, como se todos tivessem sentido o mesmo cheiro de mudança. Ela olhou para Eleanor. Se eu for, vocês prometem acabar com ele? Prometemos fazer tudo dentro da lei, mas você sabe tão bem quanto eu que alguns monstros só caem se alguém estiver disposto a mergulhar na escuridão com eles. Lívia suspirou. Então vamos. E ali começava outra história, uma que nenhum dos estudantes imaginava, porque aquela garota tímida que se recusara latir era agora o estopim de uma operação internacional. E Ivan Lima não fazia ideia do que o esperava. A van preta deslizava pela estrada deserta, atravessando um trecho isolado nos arredores de Itatiaia. A mata era espessa, em neblina densa, o silêncio absoluto. Lá dentro, Lívia encarava a janela escura, sem ver nada além do próprio reflexo. Onde estamos indo? Pela primeira vez em meia hora. A agente Eleanor respondeu sem virar o rosto. Para onde ninguém pode encontrar você. E depois? Depois, veremos do que você realmente é feita. O centro de operações ficava sob uma vinícola, abandonada, na encosta de uma serra, onde até mesmo os satélites passavam batido. Não havia sinal, não havia caminho no GPS. E o portão de entrada era apenas uma pedra falsa que se erguia com tecnologia magnética. Lá dentro, o cenário parecia saído de um filme de espionagem. Monitores, painéis, mapas com pontos vermelhos pulsando, homens e mulheres de diferentes nacionalidades trabalhavam em silêncio absoluto. Lívia reconheceu alguns idiomas, russo, hebraico, árabe, mandarim, mas o inglês predominava. Eleanor a guiou por um corredor até uma porta de aço. Digitou uma senha, escaneou a íris e só então a abriu. Bem-vinda ao nível 4. Aqui estão os fantasmas. Lá dentro, apenas 3 pessoas. Um homem de terno cinza e olhos azul claro. Uma mulher com cicatriz no maxilar e expressão de pedra. E um jovem de cabelos raspados, com olhar irônico e braços cobertos de tatuagens. De coordenadas geográficas, essa é Lívia Mendes, disse Eleanor. Ou melhor, 045 Delta. A nova peça do tabuleiro. O homem de terno assentiu. Meu nome é Jonas Beck, coordenador tático da Divisão Alpha.
Ufa, você foi indicada diretamente. Pô, Eleanor, isso significa que confio nela, mas não em você. Lívia manteve o olhar fixo. Justo, ele continuou. Aqui não há recrutas, só sobreviventes. E sobrevivência, como Voca sobe, é uma habilidade, não uma sorte. Ela sentiu o peso daquela frase. Sim, ela sabia. Você conhece Van Lima. Lutou para ele. Ganhou 7 lutas, 3 delas com nocaute. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa é o que você viu nos bastidores. Quais políticos estavam nas arquibancadas? Quem pagava pelas derrotas? Quem lavava o dinheiro? Volker desses todos. Então vamos começar. Nas semanas seguintes, Lívia foi submetida a um treinamento silencioso, mas brutal. Não havia ordens gritadas, nem sargentos empurrando com os dedos na cara. Ali, o fracasso era respondido com silêncio. E o silêncio era insuportável. Corridas noturnas sem GPS, decodificação de mensagens em 5 línguas, combates com olhos vendados, sessões psicológicas onde cada traço de medo era exposto como cicatriz aberta. Eleanor observava de longe. Não interferi, mas anotava tudo, até que numa madrugada gelada, o alarme da base tocou. Jonas entrou na sala comum, com os olhos escuros e a mandíbula tensa. Temos um problema, e precisamos da 045. Delta agora. Ivan Lima havia reaparecido. Depois do colapso de sua rede escolar, ele recuara para a fronteira com o Paraguai, mas não estava inativo. Uma nova luta havia sido anunciada. Local, Ciudad del Este. Premiação $200.000. Participação obrigatória de uma lutadora chamada Sombra. Jonas mostrou a imagem. Era Lívia, mas não era ela. Alto estava usando sua identidade falsa. Alguém muito perigoso. Se ele está usando seu nome, disse Eleanor, significa que está provocando ou marcando território menos, completou Jonas. Lívia então falou, me levem até ele. Jonas cruzou os braços. Não vamos te levar. Você vai sozinha. O que? Com o nome que ele usou, você é a única que pode entrar sem ser rastreada. Mas para isso, terá que voltar ao ringue e fingir que ainda é dele. Eleanor colocou um passaporte sobre a mesa. Nome, Laura Dias. Nacionalidade, brasileira. Profissão, lutadora profissional freelancer. Essa é sua nova pele, disse ela. Mas a decisão é sua. Lívia fechou os olhos. Voz de Ivan ainda ecoava em sua cabeça. Você acha que alguém como você pode parar? Ela abriu os olhos. Então que ele descubra com quem está brincando. A viagem até Ciudad del Este foi clandestina. A entrada no torneio foi rápida. Ela ainda era uma lenda no circuito. Mas agora era diferente. Porque não era mais só ela contra um adversário, era ela contra o sistema. E Ivan não fazia ideia que a verdadeira Sombra estava de volta e vinha para derrubar tudo. O galpão onde aconteceria o torneio clandestino parecia um esqueleto industrial, localizado na zona portuária de Ciudad del Este. Sua fachada era apagada, com janelas quebradas e nenhuma indicação de atividade. Mas por dentro, o cenário era outro. Luzes vermelhas cruzavam o teto como feixes de um templo profano. Cercas metálicas delimitavam o octógono central. As arquibancadas improvisadas estavam lotadas. Traficantes, políticos, ex-militares e empresários sorridentes brindavam com champanhe. Havia gritos, dinheiro trocando de mãos e seguranças armados em cada canto. Lívia entrou pela porta dos fundos, com a cabeça baixa, os cabelos presos sob um capuz e os punhos enfaixados. Seus olhos percorreram o lugar como lâminas afiadas. Nenhum rosto era familiar, mas o cheiro era o cheiro do medo disfarçado de espetáculo. No camarim improvisado, uma mulher alta a esperava. Era a coordenadora do torneio, ou ao menos a que fingia ser. Nome? Laura Dias, respondeu ela, entregando o passaporte falso. A mulher analisou, assentiu e estendeu uma braçadeira com um número. 9. Sua luta é a penúltima da noite, contra a campeã invicta
convicta do cartel colombiano. Boa sorte. Lívia não agradeceu. Ela se sentou no banco e começou a aquecer os ombros, mas em sua mente não havia foco apenas no combate. Ela sabia que Ivan viria, e quando viesse, não traria só ameaças. Trazer seu nome de volta aos ringues era um recado, ou um aviso. Do lado de fora, a multidão rugia a cada luta. Os combates eram brutais, sem regras, sem juízes, sem interrupções. Era até alguém apagar na quarta luta. Um homem teve o maxilar deslocado. Na quinta, uma mulher caiu inconsciente com os olhos abertos. Na sexta, alguém não se levantou. Lívia fechou os olhos. Respirou fundo. Mas então uma voz familiar cortou. O som do ambiente, Laura Dias. Que nome bonito para uma traidora. Ela virou lentamente. Ivan Lima estava encostado na moldura da porta, sorrindo como um rei no próprio trono. Não esperava menos de você, disse ele, aproximando-se com passos lentos. Sabia que ia voltar. Só não sabia se era por medo ou por vingança. Estou aqui para terminar o que comecei, respondeu ela. Com firmeza. Ivan riu. Terminou o quê, garota? Você nem sabe como isso começou. Você acha que eu te transformei? USA, o que já estava quebrado. Lívia cerrou os punhos. Você abusou de gente como eu. Usou o nosso desespero para lucrar. Ivan se aproximou mais, sussurrando ao ouvido dela. E você acha que o Polícia Federal Norte-Americana, a Interpol, ou essa sua nova família de operativos, todos eles querem a mesma coisa. Seu sangue, seu silêncio e seu passado enterrado. Ela recuou meio passo. Eu sei muito bem de onde vim. Ivan então abriu um envelope e deixou cair no chão uma série de fotos. Fotos de um homem e uma mulher, jovens. Uma mulher com a mesma expressão nos olhos que Lívia via no espelho. E um homem com as mãos ensanguentadas, algemado. Esses são seus pais, disse Ivan, calmamente. Aquela mulher era a melhor lutadora que já vi. E aquele homem era um dos meus fundadores. Ela ficou imóvel. Não era possível. Mentira, Ivan sorriu. Você acha mesmo que alguém como você surge por acaso? Você nasceu no ringue, Lívia. Nasceu do sangue e da culpa. E eu apenas terminei o que eles começaram. O alto-falante chamou. Lutadora número 9. Ao centro. Lívia não se moveu. Ivan se inclinou e disse, com um tom frio, entre lá e prove que você é como eles. Ou vire as costas. E paz. A vida fugindo. Ela então recolheu as fotos do chão, guardou-as no bolso e caminhou em silêncio até a arena. Os gritos explodiram ao seu redor. No centro, a adversária já a esperava. Alta, musculosa, com cicatrizes por todo o corpo. Seu apelido, La Fiera. Mas Lívia não enxergava mais a oponente. Enxergava apenas a si mesma. O passado, o presente e a sombra de tudo que tentaram esconder dela. O juiz ergueu a mão. Prontas. Lívia tirou o capuz, soltou o cabelo e olhou fixamente para a multidão, depois para Ivan, parado na varanda central. Isso não é por dinheiro, menos, murmurou ela, nem por vingança. É pelo nome que me foi roubado. O gongo soou e a lenda invisível ressurgia no ringue. Não mais como arma, mas como justiça. O primeiro golpe veio como um raio. La Fiera não estava ali para brincar. Ela avançou com a força de um touro, soco direto no peito. Lívia absorveu o impacto e recuou meio passo. Era uma parede, dura, fria, sem hesitação. Mas Lívia não era mais só músculo, era cálculo. Desviou do segundo soco, bloqueou o terceiro, girou o corpo com uma finta que fez La Fiera vacilar por um segundo. E nesse segundo, Lívia leu tudo. O desequilíbrio, a respiração errada, o padrão dos golpes. Ela não precisava vencer com brutalidade, só com verdade. A multidão rugia. Ivan assistia de cima, com um copo na mão, olhos fixos como um caçador esperando a presa fraquejar. Mas então, algo que ninguém esperava. As luzes piscaram. 1 segundo, 2, e então se apagaram completamente. Sirene! Alguém gritou. Operação Internacional! Tudo no show, ninguém se move. Luzes táticas explodiram nas janelas. Drones invadiram o espaço aéreo. Homens
homens encapuzados desceram pelas cordas das estruturas superiores. Eleanor Von surgiu como uma lâmina viva, com uma equipe de elite. Atrás, Ivan Lima, você está preso sob acusação de tráfico humano, lavagem de dinheiro, exploração de menores e assassinato qualificado. Ivan tentou fugir. Correu por uma saída lateral, mas já não havia saídas. Lívia ouviu de cima do ringue. Ele tropeçou, caiu e naquele instante ela saltou. Saltou da borda da jaula, atravessando o ar como um grito silencioso e caiu sobre ele com a precisão que apenas quem foi moldada para matar possui. Acabou, disse ela. Ivan cuspiu sangue e riu. Você é igual a eles. Sempre foi. E então Eleanor apareceu atrás dela, com uma arma apontada para a cabeça do criminoso. Não, Ivan, ela foi tudo que eles não conseguiram destruir. 2 dias depois, em um local seguro, nos arredores de Brasília, Lívia sentava diante de um envelope lacrado. Jonas o colocou sobre a mesa com cuidado. Aqui está tudo o que conseguimos sobre seus pais. Ela hesitou, mas abriu. A primeira foto era antiga. Uma mulher sorrindo. O mesmo sorriso de Lívia. Ao lado dela, um homem, o rosto borrado. Mas o uniforme dizia tudo. Operações especiais. Divisão interna. Seu pai era um agente infiltrado. Foi para expor Ivan Lima, mas se apaixonou pela pessoa errada. A maior campeã do circuito. Sua mãe. Lívia não conseguia falar. Eles tentaram sair. Planejavam fugir. Mas Ivan descobriu e os matou. Jonas balançou a cabeça. Ele mandou. Mas quem puxou o gatilho foi outro. Um agente da própria força que deveria protegê-los. Traição interna? Exato. O nome tá aqui. Ela olhou para a última folha e ali, escrito com tinta preta, estava Comandante Elias Duarte. Ela ficou em silêncio. Lembrava desse nome. Era o coordenador do colégio onde tudo começou. Aquele que nunca estava por perto quando Bruno aterrorizava os outros. Ela entendeu, finalmente, por que havia sido jogada naquele colégio. Por que sempre fora vigiada. Por que a sombra nunca saía de perto. E agora, a sombra tinha nome. Meses depois, o colégio estava diferente. Os corredores estavam limpos. Os olhares tinham voltado a brilhar. Sofia agora participava do Grêmio Estudantil. Murilo e Tiago estavam em centros de reabilitação. Bruno, condenado a 5 anos em regime fechado por crimes diversos. E Lívia? Ninguém mais sabia dela. Sumiu. Mas às vezes, quando algo acontecia, quando a injustiça se erguia com força num lugar esquecido, alguém jurava ver uma figura parada ao longe. Capuz, mochila nas costas, olhar firme, uma sombra silenciosa que não fugia da luz. Maths caminhava ao lado dela, porque alguns nomes não precisam ser lembrados. Alguns nomes, Snowland.